Momento Terapia com Rafael Ribeiro. Olá, Ariquemes e região, seja bem-vindo ao nosso quadro Momento Terapia dessa semana. O meu nome é Rafael Ribeiro, eu sou psicólogo, sou coach e o tema de hoje é sobre bruxismo. Isso mesmo, o hábito de ranger os dentes. E ao nosso convite, o Dr. Ed aceitou para a gente vai estar falando sobre esse tema tão importante e tão pedido. Dr. Ed, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado você, Rafael, pelo prazer de dar essa entrevista aqui. Tá? Vamos falar um pouco sobre o bruxismo, o hábito de ranger os dentes. Então, como a gente vai começar a responder as perguntas dos telespectadores, eu vou falar a parte psicológica e o Dr. Ed vai falar a parte odontológica, porque são profissionais que trabalham nessa área para ajudar vocês aí de casa. A Nayara, do setor 5, Ed, me pergunta, como que se caracteriza o bruxismo? Olá, Nayara, tudo bem? Vamos lá. O bruxismo se caracteriza pelo hábito de ranger os dentes. É um hábito noturno. Já nós vamos falar o porquê que desencadeia isso aí, mas o principal causa é o quê? Ranger os dentes. O paciente não percebe, porque à noite, de madrugada, 2 horas da manhã, 3 horas, ele começa a ranger os dentes. Quem está do lado que percebe. Mas daí nós vamos abranger essa questão aí. Certo, e é muito interessante enfatizar, gente, que existe uma origem, o porquê desse ranger os dentes, né? Que é justamente uma causa de estresse muito grande, ansiedade muito grande. Muitas pessoas que rangem os dentes, doutor Edio, tem um fundo psicológico, um fundo emocional aí meio prejudicado. Então isso prejudica tanto emocionalmente quanto a parte odontológica. Olha só, temos uma outra pergunta, Edio. Oi, tenho bruxismo e gostaria de saber se tem algum medicamento que faça parar ou se tem alguma coisa que eu faço para diminuir. Porque sinto muita dor de cabeça e dor na boca mesmo. É a Sheila do Marechal Rondon. É muito comum sentir dor na boca, dor na cabeça, não é? Olá, Sheila. É muito comum, por ter bruxismos, dor nessa região da face, dor aqui, que desencadeia dor de cabeça, né? Que ela falou assim, do medicamento. Hoje, atualmente, a gente está usando muito Botox, toxina botulínica, que é aplicado na região do músculo que está causando dor. Vai dar um relaxamento dessa musculatura. Não é que vai diminuir o bruxismo, vai dar uma aliviada nessa dor. E daqui 6 meses aplica de novo. Mas nesse caso, essa medicação é usada só para pacientes que estão com bruxismo grave. Tá? Rotineiramente, é importante falar isso. Não é que vai usar indiscriminadamente a aplicação de toxina botulínica. É mais paciente que está se sentindo grave. É um caso grave, exceção. Tá? Normalmente, por rotina, a gente usa as plaquinhas, que já vou mostrar como que é. Certo, porque muitas vezes, doutor Ed, as pessoas têm um bruxismo leve e já quer parar, né? Existem outras formas de tratamento que a gente também vai estar falando aqui, tá? No caso da toxina botulínica, é sobre um caso de bruxismo grave. Gente, olha só. Uma outra pergunta aqui, lá do setor 1, essa pessoa não se identificou, mas ela disse o seguinte, tive bruxismo e acordava com a boca doendo. Hoje eu acredito não ter mais, porém meus dentes da frente superiores estão trincados. É devido ao ranger dos dentes? Pode ser também. Vou falar outra coisa também, trincar os dentes. Pode ser também algum hábito de se alimentar de quente e escovar o dente depois de gelado. Ou almoçar comida quente e tomar uma Coca-Cola gelada. Isso normalmente causa trincamento nos dentes. Não seria o bruxismo. Mas como ela falou que teve bruxismo e já sumiu, bem provável que não seja. Tá? Ah, entendi. Tem que consultar um dentista para analisar com calma. Isso, gente, é importante consultar um dentista para saber, porque cada caso é um caso, né, doutor Edio? Olha só, como a gente tem várias perguntas, gente, a gente vai ser bem sucinto aqui para a gente estar respondendo todas as perguntas dos telespectadores, tá bom? Teve uma outra pergunta aqui, como saber se eu ainda tenho bruxismo? As dores ao acordar ficaram menor com o tempo, mas sofro com dores de cabeça. Como saber se estou rangendo os dentes ao dormir ainda? Mercedes do setor 6. Muito obrigado, Ana Mercedes, por mandar a pergunta. Mercedes, quem vai saber mesmo se está rangendo vai ser o marido ou alguém que dorme junto, porque o paciente mesmo ele não sabe se ele está rangendo. Costumo receber paciente que fala, não, mas eu não estou rangendo o dente, doutor. Não estou rangendo, mas está, os dentes todos desgastados. Um sintoma é o quê? Os dentes estiverem bem desgastados. Se o teu dente estiver desgastado, com sensibilidade, bem provável que você está rangendo os dentes. Mas procura um consultório, um dentista para avaliar com calma. Doutor Ed, eu acho isso interessante. Muitas pessoas não sabem, né, se está rangendo, ou até mesmo a gente da psicologia costuma chamar isso de um mecanismo de negação, né? Tá fazendo, mas racionaliza como se não estivesse fazendo. Negação, né, que não está
Se tiver dúvidas, é importante procurar um dentista para que ele possa estar verificando, Isso. né? Isso. Então, dentro da consulta já consegue identificar. Não, a gente vai avaliar o paciente. Bem, uma consulta que a gente faz uma anamnese do paciente, a gente sabe já se o paciente está estressado, algum problema psicológico. Lógico que eu não vou aprofundar na psicologia, que eu deixo para o psicólogo, né? Mas a gente consegue ter um apanhado geral do que está acontecendo com o paciente. Ótimo. E quando essa pessoa identifica? Vamos pensar aqui dentro do consultório. Eu identifiquei que eu tenho bruxismo. Quais os primeiros passos que o dentista hoje tem a fazer com esse paciente que quer amenizar essa dor? Primeiro vamos diagnosticar o porquê que está do bruxismo. Se é problema psicológico, depressão, ansiedade, esse tempo corrido, não tem tempo para nada, a pessoa fica muito ansiosa. E o que causa o bruxismo também? Esse estresse, ausência de dente, faltou algum dente, o organismo começa a procurar uma posição ideal à noite. Tá? Problema ortodôntico, dente em má posição, tudo isso leva ao bruxismo. Então, é vários fatores. Então, o dentista tem que... Até mesmo sobre o bruxismo infantil, quando a mandíbula ainda está em formação, né, e tenta ali ter um controle, ter um modo confortável, pode também nascer o bruxismo aí. Né? É muito normal ter bruxismo na criança. Então, ela está vendo uma pesquisa, 40% das crianças têm bruxismo. Olha só, interessante é que em Porto Velho nós temos uma pergunta de uma mãe chamada Adriana que mandou o seguinte: minha filha de 7 anos tem bruxismo. E o que fazer? O que leva uma criança a ter esse comportamento? Bom, a gente sabe, o Dr. Edio também sabe, que existem vários fatores que levam uma criança a ter bruxismo. Uma delas, né, que é um dos mais comuns também, é a formação que a criança está tendo. Isso aí o Edio vai poder explicar melhor. Mas na parte psicológica, muitas crianças sentem um estresse muito grande, às vezes separação dos pais, às vezes está mudando de casa, às vezes a criança está sofrendo bullying na escola. Papai e mamãe que estão nos assistindo, é importante identificar como está o seu filho na escola. Então, esses estresses emocionais que a criança vai acumulando, às vezes ela não consegue externar, o Edio. Então, o que vai acontecer? Ela vai ter essa agressividade contida e vai ter que descontar em alguma coisa. Quando ela não tem um bom equilíbrio emocional, ela vai acabar se punindo, se auto-sabotando. E a única maneira que ela tem é roendo os próprios dentes, rangendo os dentes e comendo. Então, olha só, gente, quando isso acontece em criança de 7 anos, é importante identificar o mais rápido possível, levar a um dentista, levar a um psicólogo, para que o psicólogo possa estar diminuindo esses sintomas. Né? E uma dica que nós psicólogos dá, né? Quando a criança for dormir, diminuir, galera, olha só, todos os aparelhos eletrônicos, todos os estímulos eletrônicos, TV, rádio, celular, para que a criança possa ter uma boa noite tranquila de sono. Se a criança não consegue dormir no escuro, pelo menos uma luz bem fraquinha, para que ela não possa ter, durante o sono, né, um despertar ou uma agressividade de ranger os dentes. Uma outra coisa, criança que toma Ritalina com tratamento de TDAH também tem grande probabilidade de ter bruxismo. Então é importante procurar aí um psicólogo, viu, dona Adriana? Olha só, de uma outra pergunta sobre ATM, uma telespectadora do Rio de Janeiro mandou o seguinte: eu quero saber sobre ATM, porque eu estou sofrendo muito com isso. Estou em crise desde o Natal e tomo remédios fortes para dor. Vou fazer uns exames para melhorar, mas antes queria me informar melhor sobre. Assisto vocês online, sou de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. ATM, para quem não sabe, é articulação temporomandibular. É a articulação aqui, ó, da mandíbula. Se está tendo dor na articulação, é o problema do quê? Do bruxismo. Tá? Ela está tomando medicamento controlado, ela toma medicamento, né? Então, o medicamento em si causa bruxismo. A pessoa está estressada, está em depressão, não sei qual que é o problema dela, né? E o ato de ranger os dentes junto com o medicamento dá problema na articulação. Então, tem que procurar um psicólogo, um dentista para avaliar melhor, principalmente o caso dela. Para saber, né, o que vai fazer. Gente, é isso mesmo. Cada caso é um caso, aqui a gente só dá o caminho. É importante procurar um dentista e um psicólogo para saber qual é a melhor solução para o seu problema. Uma outra pergunta é muito... Olha que interessante isso aqui, o Dr. Edio. Meu pai usa dentadura e tem bruxismo. Também pode acontecer um desgaste, ele ter que trocar, mesmo não sendo dente verdadeiro, ainda desgasta? Desgasta, porque
se ele usa superior e inferior dentadura, deu uma perca da dimensão vertical, que a dimensão que tem era assim, boca murcha. Então dá um transtorno na articulação e bem provável que a prótese deve ser bem antiga. A prótese total, dentadura, tem que trocar a cada 5 anos, 6 anos. Não pode ficar muito tempo. Tem pessoas que ficam 20 anos com a prótese. Não pode. Certo. Tá? E além disso, tem outros problemas muito maiores do que desgastar a dentadura. Né? Quais são os problemas do bruxismo hoje? Problema da articulação, como eu falei, desgaste. Eu tenho um caso aqui muito severo, uma paciente que usa total, ela começou a ter desgaste na articulação e não tem mais solução. Desgastou a cápsula articular, é só cirúrgico. Então vamos tomar cuidado, não deixar esse bruxismo avançar. Começou a ter desgaste da articulação, é cirúrgico. Tá? E vai piorando. Aí o paciente tem dor de cabeça, dor no pescoço, no ombro, é sinal de bruxismo, estresse, né? De que interessante falar com um profissional que entende, porque muitas pessoas, né, acham que não tem bruxismo, acham que a dor é normal, vai tomando um medicamento, vai tomando outro ali, para passando, e não sabe que isso se agrava durante o tempo. Agrava, e é muito perigoso, viu? Se ter desgaste na articulação aí complica. É verdade. Gente, olha só, mais uma pergunta. Demora muito na psicoterapia para tratar o bruxismo? Acho que essa pergunta é para mim. Deixa para você responder. Né? Olha só, gente, o tempo da psicoterapia varia de paciente para paciente. É importante o paciente que estiver fazendo psicoterapia para o tratamento do transtorno de bruxismo, né? É importante estar sendo acompanhado pelo dentista também. Agora, o tempo quem determina é a própria evolução do paciente. Então, a gente vai estar analisando, né, junto com o dentista, vários aspectos psicológicos desse paciente, quais são os estímulos externos que estão influenciando esse estresse, o que a gente pode fazer, quais hábitos a gente precisa mudar para que esse bruxismo diminua. Como nós falamos aqui, não tem cura, né? Mas tem um controle. Quando a gente fala não tem cura, não é que você vai viver rangendo os dentes para sempre, mas existe uma amenização. Caso você pare com o tratamento ou caso você volte a ter um estímulo estressante muito grande no decorrer da sua vida, a probabilidade do bruxismo voltar é grande, tá? Mas tem como sim ter um controle, ok? Uma outra pergunta aqui é de lá do setor 3, é o senhor Antônio que mandou. Minha filha, é interessante que a gente não tem muito telespectador homem, muitas mulheres, então quando eles mandam, olha a pergunta, que interessante. Minha filha tem bruxismo e usa uma placa, mas tem um tempo. Quanto tempo em média a pessoa tem que usar a placa de contenção, a placa? Ele falou a idade da filha não, né? Não falou. Então, tem que ver a idade da filha, porque criança normalmente não se usa placa. Tá? Porque está em formação óssea, está crescendo, então a placa contém ali o crescimento. Tá? Então não é indicado. Não é indicado para criança usar placa. Tá? Mas em média, igual você falou, é só até parar o estresse. Ver a causa do estresse. Causa desse problema. Mas a placa em si, ela não para. A placa é só para dar uma contenção... Para não piorar. Para não piorar. Para não desgastar os dentes, para não dar lesão na articulação, tá? Diminuir essas dores de cabeça, dor no pescoço. Entendeu? Ótimo. Olha, gente, que interessante. Por isso que é importante, sim, ter um acompanhamento psicológico e um acompanhamento odontológico, ok? Mais uma pergunta pra gente, Ed. Nós estamos aqui já na 10ª pergunta. Meu irmão range os dentes à noite. É assustador. Gostaria de saber se a família pode ajudar e como. Leandro Jorge Teixeira. Bom, eu acredito, Ed, a minha opinião como profissional, a família pode ajudar identificando, primeiro, se a pessoa está rangendo os dentes durante a noite para que ele possa estar comunicando, porque nem sempre quem faz isso sabe. Normalmente não sabe. Não sabe, né? E dentro do convívio familiar, se um dos motivos do estresse for a própria família, um convívio familiar muito estressante, que a gente sabe que tem muitas famílias que vivem um lar conflituoso, a melhor maneira de ajudar é tendo um ambiente familiar saudável para que a pessoa que tem bruxismo possa também não ter tantos estímulos assim. E como que fazer? Agora, no teu ponto de vista odontológico, o que a pessoa pode fazer para ajudar a família? Nada. Ajudar é tentar ver o estresse que está causando aí. O que é o estresse? E avisar para o paciente que ele está tendo bruxismo e procurar um profissional para ajudar, né? Um dentista para ver está acontecendo, está muito grave esse bruxismo dele. Certo. Quando os pacientes vêm aqui, Edio, em quanto tempo você consegue, a pessoa identifica, consegue fazer um tratamento bom, consegue diminuir, em quanto tempo?
em média? É difícil falar o tempo, mas o paciente me procura aqui, na hora eu já vou saber se ele está tendo bruxismo ou não. Tá? Aí nós vamos ver a causa. Se for problema de restauração, faltando dente, vamos tentar resolver isso daí. Para o mais rápido resolver isso daí. Em média, eu deixo o paciente usando 6 meses a plaquinha. Nós vamos acompanhando. Então, Ed, olha só que interessante. Esse tratamento sobre o bruxismo, essas placas que você indica para o paciente, você trabalha com isso aqui mesmo no seu consultório. Então, quem precisar de um tratamento sobre esse transtorno, pode te procurar aqui mesmo. Pode procurar aqui no consultório que a gente resolve esse problema aí, para fazer a plaquinha interoclusal, né? Interoclusal. Nós não comentamos sobre isso, né? Isso. Olha só, uma outra coisa. A maioria dos seus pacientes que vêm te procurar já fazem tratamento psicológico? Ou eles vêm sem saber que precisa? Como que é isso? Às vezes eu pergunto na anamnese, muitos relatam que está passando por problema psicológico e está indo no psicólogo. Muitos, tá? Hoje em dia tem muitos pacientes indo no psicólogo. Já estão mais conscientes. Já conscientes disso. Certo? Tá? E os que não vão, você indica? Normalmente eu indico. Você vê muita resistência em Tem. Eles ficam... Ainda está resistente ainda sobre isso. Não querem procurar o psicólogo. Gente, olha só. E no próximo quadro que a gente for falar com ele, né? Na nossa próxima gravação, a gente vai estar falando justamente sobre isso. Ansiedade, gente, ansiedade de vir ao dentista, qual a origem daquelas pessoas que têm medo, né, de vir ao dentista, medo das maquininhas, ansiedade de cuidar de si mesmo, esse também a gente vai estar falando. É muito importante a gente falar, né? Isso, claro, e vai ser um dos temas que também foram muito pedidos, a gente vai estar falando aqui no quadro Momento Terapia. Então vamos para a próxima pergunta. Isso é hereditário? Eu posso passar para minha filha Andressa, do setor 2. Olha só, existem estudos, tá, que diz que tem sim fundo hereditário, né? Assim como outros transtornos psicológicos também tem fundo hereditário, o bruxismo também pode ter. Então é importante identificar se alguém na família, né, tem bruxismo ou tem algum nível de ansiedade muito grande, né, para que possa estar observando e vendo como que tá aí. Por quê, gente? É muito interessante as pessoas de casa perguntar, é hereditário? Porque eles ficam muito preocupados. Vou passar para minha filha? Vou passar para algum... Gente, o importante é identificar se tem, tá? Se tem, não há o que fazer, é tratamento. Então, muitas vezes as mães se sentem culpadas por isso, né? Eu tô passando alguma coisa ruim para a filha. Esse não é o problema. Então, a gente sempre sugere para o pessoal de casa a maior importância é a prevenção. Identificou, procure um dentista, procure um psicológico para que isso possa estar sendo amenizado. Ok? Doutora Ed, o que você acha sobre essa pergunta? Sobre ser hereditário? Então, pensar hereditário vai passar para a filha, né? Não é contagioso, né? Primeiramente, né? Não é contagioso. Vamos ver a questão do estresse aí que a mãe tem, passar para a filha também ou para o filho. Esse estresse está tendo em casa também, né? Isso aqui é o principal. Olha só, você que está aí de casa, está se identificando com o tema? Acredita que você tem bruxismo? Você já percebeu alguma anormalidade no seu dente? Viu que eles estão gastos, né? Sente ao acordar que a sua boca está doendo, sua mandíbula, dor de cabeça, às vezes sem origem aparente? É importante você procurar um dentista ou um psicólogo para saber se você está tendo bruxismo. Então é muito importante isso. Para nós terminarmos aqui, nós temos mais uma pergunta. O que fazer quando vê alguém da sua casa rangendo os dentes de madrugada? Tem algo que eu possa fazer para ajudar a amenizar na hora? Esse aqui foi o Alex de Cedo. Esse é um amigo que nos acompanha na rede social, lá do Japão. Um abraço, Alex. Tem como ajudar alguém de madrugada? Tá lá, o irmão tá rangendo os dentes, eu tenho que acordar, o que fazer? É um incômodo, né? Que o paciente tá junto com... O barulho é muito alto, tá? E incomoda, às vezes fica com medo, olha esse barulho que está acontecendo aí, né? Então não tem que fazer nada. Esperar no outro dia, acordar, explicar para a pessoa, está rangendo os dentes, procura um profissional, que vamos resolver o que está acontecendo aí, né? Ed, explica pra gente um pouco mais sobre essa placa. Como que é feito? Em que momento deve ser usado? Acredito que é imediatamente, assim que identifica, não é? Deixa eu pegar aqui a plaquinha para a gente mostrar para eles de casa como que é. É uma plaquinha essa aqui é uma plaquinha de silicone, mas normalmente é uma placa rígida, tá? Normalmente na parte superior, usa na parte inferior se porventura usa uma removível, não tem como fazer a parte superior, mas tanto faz, superior ou inferior. É fininha, não incomoda muito. Nos primeiros dias o paciente sente um incômodo, não consegue dormir direito. A partir de uma semana de uso, o paciente não consegue dormir sem ela.
tá? Ele acostuma. Para que é? Ó, é um amortecedor para paciente não ranger, tá? Ó, vai dar um alívio. Você pode mostrar pra cá? Vai dar um alívio na musculatura, tá? É fino, não incomoda. Ó. Encaixa na parte superior. O paciente, outra coisa que você me perguntou, usa à noite para dormir, tá? Quando o paciente está tendo um briquismo ou sente um apertamento, tá na academia, está pegando peso e apertando o dente, Que acontece muito, né? acontece muito. Então usar a mesma plaquinha pode usar também fazendo academia. Tá lá a pessoa em casa, fazendo um trabalho de casa, usa a plaquinha. Tem muitas mulheres que estão estressadas, tá usando a plaquinha de dia, mas normalmente à noite, tá? Pega a plaquinha, coloca antes de dormir, encaixa e vai dormir. Tá? Que vai aliviar um pouco a articulação, a musculatura e não vai ranger os dentes. Certo. Tá? E além disso, gente, é importante continuar o tratamento com o dentista e procurar um psicólogo para que possa estar entendendo quais os fundos emocionais que está tendo aí por trás desse bruxismo. Para a gente encerrar, vamos explicar aqui a diferença entre o bruxismo, né, o ranger dos dentes, e o bater os dentes durante o dia, que muitas pessoas confundem. Quer explicar pra gente, doutor Ed? O bruxismo, que é o mais comum, né? O paciente à noite está rangendo os dentes, igual o amigo do Japão aí perguntou. Noturno, de madrugada, está rangendo os dentes. Não é comum o briquismo de dia, batendo os dentes ou rangendo os dentes. Quando tem esse caso de dia tá batendo os dentes ou rangendo os dentes, é muito grave, tá? A gente vai ter uma ajuda psicológica aqui. Tá? Certo. Quando, gente, acontece esse bater os dentes durante o dia, como ele disse, já é um caso que provavelmente, dependendo do grau de ansiedade, é necessário uma intervenção medicamentosa, tá? Isso aí é em casos extremos, tá? Às vezes muitas pessoas são hipocondríacas, gostam já de tomar remédio. Calma, não precisa disso. É importante primeiro, como disse, entender o que está acontecendo, procurar um profissional psicológico, um dentista. E caso, gente, olha só, se o seu filho está tendo indícios de bruxismo, isso também pode prejudicar a área fonoaudióloga dela. Por quê? É importante um fonoaudiólogo também acompanhar crianças, porque como está a informação, né, Edio, é importante também a gente estar junto com esse profissional, ok? Edio, olha só, para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse as suas palavras, o local que você está atendendo, quem está com bruxismo em casa ou conhece alguém que tem bruxismo, como fazer para entrar em contato com você. As palavras são suas, meu amigo. Obrigado. Então, meu consultório está aqui em Ariquemes, no setor 3. Eu vou postar na minha página, Edio Filgueira Implantodontia, mais sobre esse assunto importante. Se quiser aprofundar, dá uma pesquisada lá. Curta a página lá que vai ter mais informações. Tem o telefone também no consultório. Procure um profissional para tentar resolver esse teu problema. Tá? Ótimo. E obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Ed. Você é muito querido. Ó, a página do Ed, o telefone vai estar aqui na tela da TV para que você possa estar entrando em contato com ele, querendo saber mais sobre bruxismo. A gente também vai estar com outros temas, tá? Sobre odontologia e psicologia, a gente vai estar trazendo. Hoje a gente só teve só esse tema, né, Ed? Porque foi muita pergunta. Isso mesmo. Mas olha só, gente, você que está aí de casa, gostou do tema de hoje? Quer mandar mais perguntas sobre o tema ou sobre outros temas? Mande pra gente. Vou deixar aqui o meu telefone, o meu contato também profissional, se você quer falar comigo. Os locais que eu estou atendendo, tá atendo aqui em Ariquemes. E quero mandar um abraço para todo Ariquemes que nos mandaram as perguntas. Hoje a gente teve um povo bem variado e aceitaram se identificar, aceitaram participar do nosso quadro. E eu quero agradecer a todos vocês. Ed, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. A gente fica por aqui, galera, e a gente vê vocês no nosso próximo quadro Momento Terapia da semana que vem. Até lá. Momento Terapia com Rafael Ribeiro.